Para os irmãos entenderem o que eu quero expor nesse momento, é o seguinte: quando você vai estudar matemática na escola, que você vai estudar polinômios, é uma coisa mais avançada, não é? Mas antes de estudar polinômios, você precisa de um entendimento mais básico. Que entendimento é esse, irmão Sidney? As 4 operações fundamentais. Quais são? Adição, subtração, multiplicação e divisão, não é isso? Para você avançar, você primeiro aprende esse básico. Então aqui nós vamos fazer isso, nós vamos aprender algumas ferramentas elementares. Se você já tem conhecimento dela, vamos revê-las, para que a gente avance e entenda o que essa ideologia maléfica quer ceifar de nós, incluindo a nossa liberdade de culto, irmãos. A nossa liberdade de culto. Bom, alguns conceitos necessários para entender o que a agenda socialista visa destruir. Vamos em frente. Isso aqui eu andei perturbando alguns irmãos ontem, pedindo a opinião para expor esses versículos aqui, para a gente entender o seguinte. Ó. Existem algumas posições escatológicas, mas eu estou partindo da nossa premissa, certo? Que é o quê? É um aspecto que a gente pode ver estudando um pouco as escrituras, é que o anticristo ele é pecaminoso, certo? Falei com o pastor Ader, falei com o pastor Marcos, e eles fizeram alguns comentários bem válidos, que ele vai fazer abominações nos últimos tempos, certo? Então, fixe isso na sua cabeça. O governo do anticristo é um governo perverso, ok? Agora, outro aspecto, ele é totalitário, certo? Eu li alguns comentários e alguns comentaristas disseram assim, não, ele vai ser uma pessoa perversa integralmente, vai querer reter o poder na sua mão totalmente, durante todo o período. Alguns disseram, não, ele vai fazer isso na metade. Mas, enfim, a conclusão que eu cheguei para expor aqui para os irmãos é que ele vai querer reter o poder na mão. E a gente pode ver aqui algumas referências. Fito pode ler aí o Apocalipse 13, 7 e 8. Apocalipse 13, 7, 8. Vamos ler só essa referência. Aí tem outra referência aí, certo? Apocalipse 13, 15, 17. Os irmãos quiserem ler. Então ele é pecaminoso, um sujeito pecaminoso e um poder totalitário. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta, irmãos, com relação a isso? Ficou claro esse aspecto do anticristo? Como é que será o governo dele? Tem um entendimento de que ele vai fazer os judeus e os islâmicos entrarem em um acordo para que seja reconstruído um outro templo, certo? Uma linha de interpretação vê isso. E ele vai fazer, entre aspas, uma paz. Só que depois de um período, ele vai romper esse tratado e vai exigir a adoração no templo do Senhor. Entendeu? Ele vai exigir uma adoração. É mais ou menos por aí, ok? Agora você vê que a gente falou do anticristo, certo? Entendemos que ele é perverso, entendemos que há uma tendência de um poder totalitário, vai ser lhe dada autoridade, e o outro trecho que eu disse para os irmãos lerem depois, fala sobre uma marca, certo? Que você só vai poder comprar ou vender se tiver essa marca. E se nós olharmos o contexto mundial, isso não é difícil, irmãos. Você vê que já existem animais com chips de identificação, o papel moeda está cada vez caindo em desuso, então não é difícil imaginar isso. Lá na China, irmãos, país totalmente socialista, eles não negam de ninguém, eles têm campos de concentração, isso mesmo, campos de concentração, certo? Lá eles dizem que é campo de reeducação, mas lá, enfim... Lá na China comunista, as pessoas elas são monitoradas 24 horas por dia. Elas têm um sistema de identificação facial, onde você é pontuado positivamente ou negativamente de acordo com a sua obediência a quem? A Deus? Ao Partido Comunista, certo? Ao Partido Comunista. Então, pessoas que dizem gostar de comunismo, seu professorzinho socialista lá da universidade, ele apoia essas coisas, direto ou indiretamente. Agora, outro aspecto, você vê que não tem ligação com o anterior, mas é necessário a gente entender esses aspectos aqui para avançar. Tipos de governo, ó, monarquia e democracia. Como era a monarquia? Monarquia, irmãos, é um modelo de governo, certo? Modelo de governo. Só que o nosso país não é uma monarquia, é uma o quê? Uma democracia, certo? Então os irmãos observaram que o texto bíblico ele fala um pouco dos direitos do rei. A monarquia ela tinha algumas características. Irmão Sidney, que características é essa?
Você pode lembrar, irmãos, que a passagem de um reino para o outro era de pai para filho, não era assim? O rei, ele concentrava muito poder em suas mãos, certo? Existem até, em outros países, uma monarquia chamada absolutismo. Os irmãos já ouviram falar isso das aulas de história? Onde o rei, ele concentrava um poder imenso, quase que total, nas suas mãos. Só que nós, irmãos, não vivemos assim. Os irmãos devem saber que nós vivemos em uma democracia, que é o quê? De quem é o poder? Do povo, é de vocês, irmãos. É dos irmãos. Não é do presidente. O presidente, ele nos representa. É do STF, não. É do povo. Isso está escrito em nossa Constituição. O poder emana do povo, logo no começo lá da Constituição. Está entendendo? Então, numa democracia, você escolhe seus representantes. Você, cidadão, chega lá naquele dia da urna e diz, eu quero fulano de tal lá no poder. Eu que escolho. É assim que funciona. E não como uma monarquia, onde um rei passava o poder para o seu filho. Entendeu? Vamos para frente. Se os irmãos tiverem dúvida, pode ir falando, viu? Os poderes da República. E a nossa República, ela tem que poderes, irmão Sidney? Ela tem o executivo. Quem são os executivos? Poder executivo é o presidente, governador e prefeitos. Eles executam, fazem obras, investem o dinheiro em algum canto, em outro. Esse é o poder executivo, certo? Presidente, prefeitos e governadores. Existe o poder legislativo. O poder legislativo, ele faz o quê? Ele cria leis, fiscaliza o poder executivo, certo? Esse é o poder legislativo, que é dividido na Câmara dos Deputados e Senadores, certo? E existe o poder judiciário, julga as leis. Interessante, irmãos, você entender isso, para você compreender muitos erros que estão sendo cometidos. Eu não acabei de dizer que o poder judiciário, ele julga as leis? Isso é previsto em Constituição. Logo, o poder judiciário não pode ir lá e invadir o poder executivo, nem criar leis, porque isso não é atribuição dele, assegurado por lei, ok? Então eles são divididos, e não é constitucional quando um poder invade a atribuição do outro. Isso, irmão, é o país que você mora, ele é assim. E quando você vê uma coisa errada, é direito seu, assegurado pela Constituição, e também a Bíblia nos embasa isso, a cobrar os seus governantes, ok? Quando você chega para um governante seu e diz, olha, eu quero que seja assim, porque o poder emana de mim, que sou o povo, representante do povo, ok? Não está errado você reivindicar isso de maneira pacífica, dentro daquilo que diz a lei, ok? Como devem ser criadas as leis? Aí eu botei aqui um artigo embaixo, está bem pequenininho, mas basicamente ele diz aquilo que eu falei para os irmãos. O poder emana do povo. É um artigo da Constituição que eu separei e coloquei aqui para os irmãos. Aí vocês podem observar no desenho, ó, simbolizando isso que eu acabei de falar para os amados. Pessoas falando através de um representante. E por que aqui o título é Como devem ser criadas as leis? Irmãos, os irmãos precisam ter o entendimento de que as leis, elas não devem ser criadas lá de cima, impondo para baixo, para mim e para você. As leis, elas devem ser como? Um reflexo da minha e da sua vontade. Está entendendo? Ela deve ser um reflexo de nós, cidadãos. E você precisa de ter o entendimento que quando um cara lá de cima diz, eu quero essa lei, ele está errado, porque ele não está lá representando a si mesmo, ele está lá representando você. Portanto, ele tem que buscar o interesse do cidadão e não dele mesmo. Os irmãos estão me entendendo? Isso, irmão, é um direito seu, assegurado por lei. Então, quando o cara chega lá no poder, um governador, um presidente, um prefeito, eu vou fazer assim porque quem manda sou eu. Está errado. Eu ouvi uma declaração do ex-governador do Rio de Janeiro, chamado Wilson Witzel, quando estava no Tranca Tudo, né? Fica em casa. Ele deu uma declaração e no fim ele disse assim, ó:
todo mundo fica em casa. É uma ordem. Poxa vida, como assim é uma ordem? Você está aí como nosso funcionário. Ele é um funcionário público do cidadão. Então ele não pode agir como se ele impusesse a vontade dele a nós. É claro que o cargo exige respeito. Nós devemos respeitar as instituições. Só que ele estava agindo como se ele fosse um rei. E não é assim. Ele é o nosso representante e nos deve prestar contas. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta até aí, irmãos? Sei que essa parte aqui é um pouco assim, mas a gente tem que ter esse entendimento para avançar. Por quê? Porque esse entendimento é necessário que você não tenha. Se você não sabe que tem um direito, quando alguém chegar para ceifar ele, é muito mais fácil. E pode ter certeza, socialismo quer ceifar isso de você. Ok? O irmão queria falar? Socialismo quer ceifar isso de você. Começa por isso aqui. E depois está dizendo para você como é que você tem que fazer a Santa Ceia. Como eu já vi um decreto governamental de um governo estadual dizendo como é que era a Santa Ceia. Está entendendo? Continuando. Outro entendimento. Construindo e defendendo sua casa. Neemias 4, do 15 ao 21. Eu não vou pedir os irmãos abrir, mas eu vou resumir a passagem. É aquela passagem quando estavam se levantando o muro, certo? E aí as pessoas eram ameaçadas pelos seus inimigos. Neemias teve que enfrentar... A Bíblia cita 3 caras basicamente. Os irmãos lembram do nome? Tobias, Sambalate e Gesem, né? Esses 3 caras estavam lá afrontando o povo enquanto o povo tentava reerguer o muro. E chegou no momento que eles tiveram que trabalhar como? Os irmãos lembram como é que eles trabalhavam? Armados com uma mão e com as ferramentas nas outras. Os irmãos entenderam onde é que eu quero chegar? Eles tinham o entendimento de que eles deveriam defender o seu patrimônio. Eles deveriam defender aquilo que eles estavam construindo, o que realmente tinha valor para eles. É por isso que eu coloquei o desenho de uma casa sendo construída. Porque a nossa casa, irmãos, atualmente é o Brasil. As pessoas terceirizam essa responsabilidade. Ah, a responsabilidade é do fulano. Enquanto muitas vezes nós vamos votar, né, que é um direito de um cidadão, e votamos de qualquer jeito. Aí a gente ora, Senhor, abençoa essa nação, abençoa... Irmão, você acha que o Senhor vai descer da sua glória e sentar na cadeira presidencial? Por quais meios você acha que o Senhor vai agir para atender essa sua oração? Por quais meios? Então, você tem que entender, por exemplo, pegando a passagem onde o povo atravessa o Mar Vermelho. Quem foi que abriu o Mar Vermelho, irmãos? Foi Deus. Mas o povo não teve que fazer a parte dele? Qual era a parte do povo? Caminhar. Quando o Senhor disse assim, foi ressuscitar Lázaro, você lembra que ele disse para o pessoal, abram, retirem a pedra. Se ele tivesse dado um brado, a pedra não tinha caído. Mas os homens podiam retirar a pedra. Mas ressuscitar Lázaro, só quem podia fazer isso era o Senhor. Então existe uma responsabilidade que é nossa, irmãos. Aí eu vejo as pessoas, não, Brasil... Não, tá ruim, tá não sei o quê. Existe uma responsabilidade que é minha e que é sua. Ok? E quando você não olha os livros do seu filho e ele está sendo ali doutrinado sobre comunismo, você está sendo negligente, de certa forma. Eu já vi isso aqui na Ebenezer. Em que sentido, irmão Sidney? Quando algumas pessoas foram sair, diziam assim, a Ebenezer é que está com problema. Poxa, você não é membro? Então há uma responsabilidade que é sua. Então, de certa forma, essa responsabilidade, se você viu alguma coisa errada, a responsabilidade é sua. Mas a gente tem o hábito de terceirizar a responsabilidade. E não trazer para si essa responsabilidade e fazer a diferença. Entendeu? Então, muitas pessoas antigamente, coloquei aqui o soldado para quê? Antigamente o soldado, quando ele ia para uma batalha, ele recebia uma noite de festa, onde ele se divertia. Para que isso, irmão Sidney? Primeiro, porque ele poderia morrer, e ele nunca mais teria aquela alegria, né? Segundo, para que ele se lembrasse por que ele estava lutando. Pela família,
pelos parentes, pelaquela festa, aquela cultura. Então, irmãos, nós devemos ter o entendimento de que se você não, estou falando aqui humanamente, se você não se dispor a ajeitar a sua casa, que é o nosso país, você acha que o americano vai vir? O romeno, o ucraniano vai vir ajeitar? Não, irmãos. Então, essa responsabilidade é a responsabilidade de uma democracia. O poder emana do povo, de você. Não, mas isso aí é... Não, existe uma responsabilidade que cabe a cada um de nós dentro da lei. Ficou claro isso aí, irmãos? Então, essas pessoas que saíam para defender a nação, eles tinham o entendimento. Isso é muito forte lá nos Estados Unidos, onde o americano, quando ele vai para a guerra, ele sabe o que ele está defendendo. Ele está defendendo a Constituição dele, a vizinhança, o filho, o 4 de julho, aquelas comemorações, as famílias que fazem ação de graça. Ele tem em mente que ele está saindo para defender aquilo. Ok? Continuando. Outro entendimento aqui, ó. Agora eu já vou falar de economia. Lei da oferta e da procura, certo? A gente está passando um pouco o tempo, já está se aproximando do fim. Então, por favor, leia aí na sua casa, primeiro livro dos Reis, 10, 21. Segundo livro dos Reis, 6, 24, 25. Depois leia na sua casa. Vou falar brevemente o que essas duas passagens dizem. Uma passagem vai falar onde tudo estava em inflação. Tudo estava em inflação, porque você comprava coisas sem nenhum valor por um preço exorbitante. A cabeça de um jumento. 80 ciclos de prata, não é isso? 80 ciclos de prata, essa cabeça de um jumento sendo vendido por isso. Inflação, certo? As coisas muito caras. Já na época de Salomão, onde o reino chega no seu apogeu, onde havia abundância de riqueza, a prata não tinha valor. Está entendendo? Os irmãos precisam dessa ferramenta, esse entendimento da lei da oferta e da procura para a gente prosseguir. Porque essas pessoas tentam manipular você em cima da ignorância. Por exemplo, citar um exemplo bem prático. Os irmãos lembram que a carne deu um boom? Subiu? Os irmãos lembram? Alguém aqui sabe o que foi que ocasionou isso? Lá atrás. O nosso maior parceiro comercial chama-se China. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Pense aí, para alimentar esse povo todinho. Houve uma doença que infestou os porcos e algumas carnes lá da China. Então eles precisavam de carne. De onde é que eles vieram comprar? Do Brasil. Os exportadores, ó, mandando carne para lá, mandando carne para lá. Pouca carne, o que aconteceu com o preço? Está entendendo? Então, essa lei da oferta e da procura é muito interessante, porque não é uma pessoa que está controlando ela. É uma lei dinâmica. Quando você bota uma pessoa para controlar isso, essa pessoa pode se corromper. Alguém vem, molha a mão dela, não, deixa mais barato, deixa mais caro. Mas uma lei dinâmica, ela é mais interessante. Está entendendo? A gente vai ver isso, irmão, questão de salário, porque não vai dar tempo de abordar hoje. Por que você acha que tem dias que você chega no comércio e está mais barato, e outros dias está mais caro? Lei da oferta e da procura, irmãos. A gente vai ver, irmãos, isso aqui tudo é instrumento para você entender como te enganam. Ah, o presidente deu um aumento de 10%. Irmão, isso é uma mentira que contam para você. E é bom ou ruim acreditar em mentira? Está entendendo? Países sérios, não existe salário mínimo, irmãos. Não existe salário mínimo. Ah, irmão, mas está errado. Não, não está errado. Se você observar o que os grandes estudiosos, economistas, conceituados dizem acerca disso, eles vão dizer que isso é um total atraso. Quer ver um exemplo? Eu vou falar depois disso mais adiante, mas olha um exemplo aqui, ó. Lá em casa, cresce mato na frente. Cresce mato. E aí tem um rapaz que ele é um pedinte. E aí eu pensei, mas eu vou ficar pedindo para esse cara vir aqui, arrancar esse mato. E aí toda vez que ele arrancar, eu vou dar R$5 a ele. Você acha que dá para fazer isso? Dá? Dá, né? Até o momento em que ele não me processar. Você sabia disso?
ele pode alegar que eu estou trabalhando para ele sem carteira assinada. E aí, não, irmão, mas então assina a carteira dele. Beleza, vamos assinar. Quanto é o salário mínimo? R$ 1.200, né? Você acha que R$ 1.200 é justo para ele arrancar o mato a cada 3 semanas? É justo? Um salário mínimo para cada 3 semanas a pessoa vir arrancar mato? Sem brincadeira, irmãos, dá para arrancar em 5 minutos. Tá entendendo onde eu quero chegar? Só que o salário mínimo já tá dito, eu não posso diminuir disso dentro da lei, eu não posso. Tá entendendo? Vamos para frente, depois a gente olha melhor esse conceito. Então deu para entender a lei da oferta e da procura, não deu, irmãos? Deu, né? Vamos adiante. O verdadeiro valor do dinheiro. Quando eu era criança, eu tinha um entendimento assim. Ah, irmãos, o problema do mundo é a pobreza, então vamos imprimir dinheiro, ó. Pega uma impressora e sai imprimindo dinheiro que resolve, não é não? Resolve imprimir dinheiro? Quem nunca pensou assim? Eu pensei, eu confesso. Viu? Sai imprimindo dinheiro que resolveu tudo. Todo mundo vai ficar rico. Não é assim, irmãos. Não é assim. Você sabe o que é o valor do dinheiro? Vou explicar bem rapidinho que já está terminando. Ó. Quando você tinha um boi e você queria trocar, era uma troca direta. Ao trocar um boi por 1 quilo de arroz, dá certo? O boi vale mais, né? E carregar o boi até o mercado não dá trabalho? Não gera despesa? Então o que a pessoa raciocinou? Ao invés de eu ter um boi, eu vou atribuir um valor para ele. Uma peça de ouro, uma pecinha de ouro. É muito mais simples eu pegar essa pecinha de ouro, botar no meu bolso, e aí eu vou com o boi transformado em ouro. Ó. E aí eu negocio lá no mercado. Tá entendendo o valor do dinheiro? Ele não tem valor em si. Ele é um trabalho ou um bem. Se você olhar nas escrituras, isso aparece. Os trabalhadores na vinha. Um trabalhou 12 horas, outro 11, outro 10. Eles trabalharam pelo quê? Por uma moeda, não foi? Não trabalharam por isso? Essa moeda era sinônimo de quê? De trabalho, irmãos. Então o papel em si, ele representa o trabalho ou um bem. Falta 5, né, irmão? Então temos 5 minutos. Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, amados, não caia nessa mentira. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque os nossos vizinhos estão no buraco. Porque eles caem nessa mentira. A Argentina está congelando preços. Não vai dar tempo da gente falar de congelamento de preços. Aliás, eu vou dar uma pincelada aqui. Outra mentira que eles fazem, vamos congelar os preços. Ora, eu vou vender um produto. Esse produto para eu fazer custa R$100. Aí já ouviu o conceito de canetada? Aí vem lá o presidente da República, que não sabe de nada, congelando o preço aqui na lei, ó. Só pode vender no máximo por R$20. Se só para eu fazer custa 100, o que vai acontecer comigo? Vou quebrar, irmãos. Não tem para onde correr. Aí vai faltar o meu produto. Aí gera inflação. Eu não estou mais botando aquele produto no mercado, vamos dizer o arroz. Aí o arroz fica caro, porque o cara deu uma canetada. Ó. Não pode vender por 100 não, tem que vender por 20. Tá entendendo? E eles querem que você não saiba disso. O comunismo trabalha com uma... A gente vai estudar isso depois, eu estou encerrando aqui, então vou dar alguns spoilers. O comunismo, ele pegou a mentira e ele evoluiu ela. Alguém aqui lembra do Pokémon? Aquele desenhozinho? Que tinha as evoluções? Pronto, tem a mentira lá do princípio, lá da serpente, com Adão e Eva. Ele pegou a mentira, o comunismo, e ele evoluiu umas 5 vezes. Chama-se desinformação. A desinformação é uma desgraça que cai na nossa sociedade diariamente. Você assiste Jornal Nacional, você abre um jornal da Folha de São Paulo, você recebe desinformação. Todas essas coisas, irmão, elas são orquestradas para que você seja enganado, para que você não saiba da sua riqueza, para que você não entenda os seus direitos quanto cidadão e não possa, consequentemente, requerê-los. Entendeu? Um exemplo de desinformação, eu estava lendo ontem, já vou encerrar, viu, irmãos? O espião, isso é feito por espião, viu, irmãos? O espião, ele mandou uma carta falsificada.
certo? Qual era o objetivo da desinformação? Era descredibilizar a opinião da vítima. Então ele mandou uma carta falsificada. A pessoa que recebeu a carta não checou se a assinatura era verdadeira. Quem é que checa se a assinatura é verdadeira? Ele não checou. E aí ele, vamos divulgar isso aqui para o jornal. Divulgou a carta. Logo depois, o mesmo espião que mandou a carta falsa chegou para a imprensa e diz, olha, chequem aí que a assinatura é falsa. Ele é um mentiroso. O que aconteceu com a reputação do cara? Caiu em descrédito. Ele era culpado? Tá entendendo? Essas pessoas, irmãos, elas são malvadas. Quando eu estudo e vejo as coisas orquestradas, é mentira, irmãos. Quem é o pai da mentira, irmãos? É mentira, sim, satânica, irmãos. Coisa assim do diabo mesmo, eles não têm escrúpulos. E é por isso que é uma plena contradição o cristão se dizer comunista, irmãos. Nós devemos nos afastar e orientar os amados irmãos a não cair nessa balela. A escola da minha filha, eu observo, as universidades, eu tenho a minha esposa que frequentou a UES, a irmã Cátia já me disse umas 2 situações onde as pessoas vêm falar besteira. Se você entrar em alguma repartição pública, sempre tem a presença maldita dessa ideologia, querendo destruir a sua liberdade até de culto. Tem até uma tramitação de imposto para a igreja. Isso vai prejudicar ou vai abençoar a igreja? Tá entendendo? Então, irmãos, a gente vai parar por aqui, certo? Já deu para entender o valor do dinheiro, né? Vamos orar para a gente se dividir, ok? Só agradecendo aos irmãos os feedbacks, beleza? Qualquer crítica, ou elogio, ou dizer para melhorar, estamos aqui, viu, irmãos? Para a honra e glória de Deus. Vamos orar para a gente se dividir. Pai amado, Deus santo, eu te louvo e te agradeço pela tua graça e misericórdia. Senhor, que nós possamos estar atentos, ó Senhor, a fazer a tua vontade e não cair em enganações mundanas, mas antes se firmar em tua palavra, para obedecer-te. Ó Senhor, que tu possas olhar com o teu olhar de misericórdia pela nossa nação. Senhor, que tu possas nos abençoar para que possamos ter a nossa liberdade de te adorar, para que possamos ter renda e abençoar missionários que pregam a tua palavra pelo mundo afora. Muito obrigado, ó Senhor, por este momento onde podemos livremente estudar e inclusive estudar a tua sagrada escritura para colocarmos em nossos corações o teu entendimento. Divide-nos agora em paz para aprendermos mais da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.